Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Leremos os versos de 1 a 22. Mateus 22, de 1 a 22. Diz a palavra de Deus assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares por quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie de inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós te agradecemos por mais esta porção da tua palavra e pedimos que de maneira tão poderosa o Senhor fale ao nosso coração. Nos abençoe, guarde o nosso coração, Senhor, de ficarmos dispersos. Ó Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a cultuarmos a Ti com nossa mente, com o nosso coração, com os nossos ouvidos, e nos livre, Senhor Deus, de qualquer seta do diabo que nos impeça, que nos atrapalhe em ouvir a Tua voz. No nome do Teu Filho Jesus Cristo nós te oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós continuamos então falando sobre o reino de Deus, e esse texto é mais uma parábola daquilo que Jesus já vem falando. Jesus ele já vem falando da rejeição de Israel como povo, porque Israel negligenciou a obra, Israel negligenciou o serviço sagrado. Quando nós olhamos o Salmo 96,
nós vemos então a ordem: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então, o Senhor ordena que o seu povo saia. O Senhor ordena que o seu povo vá até as nações e anuncie a salvação do Senhor. Como nós vimos no Salmo 98, a salvação se fez notória. É verdade que o salmista, no Salmo 98, ele traz uma ideia de salvação, como por exemplo aquela que aconteceu no Egito, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, do poder de Faraó, que se considerava um Deus, que era a nação mais poderosa daquela época. Então o Senhor, ele fez notória a sua salvação. O Salmo 124 também vai falar sobre isso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que diga, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, as águas também passariam por cima de nós seríamos submergidos. Então ele está pensando naquela salvação operada por Deus no livramento no Mar Vermelho do poder do exército de Faraó. Só que, irmãos, essa salvação é apenas uma prefiguração de uma salvação maior, daquela que foi operada por Jesus, por Cristo na cruz do Calvário. Então, Deus, ele quer que o seu povo saia para anunciar, para convidar as nações. Nós vemos isso no Salmo 96, 95, 94, 93, 97, 98, 99 e no Salmo 100. É um trecho que vai do 93 até o Salmo 100, que tem essa mensagem desse Deus que reina majestosamente no universo. Então, nós percebemos o judeu falhar nessa missão. E mais uma vez nós temos a figura daqueles que são convidados, aqueles que são nobres, e Deus deu essa importância, Ele quis dar importância à nação de Israel. Não porque Israel era um povo bonito, forte, não, mas porque o Senhor amou Israel. Israel era fraco, era pequeno, não era uma nação numerosa, e o Senhor amou Israel e escolheu que de Israel viria o seu filho, o seu descendente, segundo a carne. E o que acontece? Israel menosprezou, desprezou, várias vezes desobedeceu, esqueceu de anunciar. Israel pensou em si mesmo, pensou nos seus negócios, pensou na sua própria lavoura, pensou na sua própria casa, pensou nos seus palacetes, e nós vemos os profetas pregarem contra isso. Então Israel pensou em si mesmo em vez de pensar em Deus. E o Senhor continua contando então essa parábola das bodas. E é bonito quando a gente vê essa figura do casamento. O rei, então, ele quer celebrar o casamento com seu filho. E então manda seus servos convidarem as pessoas da cidade. E chegando ali, aqueles homens, eles dão pouca importância àquele convite. Dão pouca importância àquele convite. Dizem aí os versículos de 1 a 3, ele diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já está preparado o meu banquete, os meus bois encevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Veja que é uma ideia de um grande investimento. Na parábola houve um grande investimento, houve muito empenho. Eram bois, eram novilhos cevados, como era de costume nos casamentos judaicos. As festas podiam durar até 7 ou 8 dias.
Por isso que Jesus opera a transformação da água em vinho, porque ia ser um vexame o vinho se acabar logo no início do casamento. Deveria haver suprimento. Então 6 talhas são enchidas de água, segundo a ordem do Senhor, talhas que eram usadas para a purificação, e o Senhor então transforma a água em vinho, e aquelas 6 talhas agora elas serviriam para abastecer toda a festa. O pai da noiva não passaria vergonha. Por quê? Porque os convidados não iriam sair reclamando. Isso é um fato real. Aqui nós temos uma parábola. Houve tamanho investimento, houve muito gasto para que essa festa fosse realizada. E então a festa foi realizada. E o Senhor, o rei, envia os seus mensageiros, dizendo: olha, vão lá, meus servos, e convidem a todos, dizendo: olha, a festa já está pronta. E aqueles servos vão e retornam sem nenhum convite aceito. E o Senhor manda de novo: vá lá de novo, vão lá de novo e diga: olha, já está tudo pronto, eu já matei alguns bois, eu já matei alguns novilhos, a festa já está pronta, eu investi muito nessa festa. E aí, aqueles que tinham sido convidados agem de uma maneira violenta. Veja a partir do versículo 4. Aliás, a partir do versículo 5. Diz assim: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Veja que a resposta é a mesma. A falta de interesse. Alguns foram mais violentos, outros foram mais materialistas, outros desejaram cuidar do seu próprio negócio, da sua própria fazenda. Outros, não somente isso, mas perderam a paciência, maltrataram e mataram alguns dos servos. Diz o texto que o rei ficou irado. Esse rei ficou irado. Versículo 7. E enviando as suas tropas, exterminou, diz aí o versículo 7, exterminou aqueles assassinos e eles exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Lhes incendiou a cidade. Veja só, veja o poder desse rei. Não era qualquer pessoa, mas era um rei. E a gente percebe que a palavra do rei, ela pesa muito. Ela tem uma importância grandiosa. E aquela palavra, aquela ordem foi menosprezada. Aquela ordem foi desvalorizada. E o rei então manda matar, exterminar pessoas e queimar aquela cidade. Veja só o poder desse rei da parábola. Na história existiram vários reis que eram muito maus, que tinham grande poder, que o que ele decidia fazer era aquilo mesmo, que vários dos reis não ouviam seus conselheiros. Nós temos a história de Calígula, imperador romano, Caio Calígula, nós temos o próprio Nero, nós temos também o próprio Roboão, filho de Salomão, que não deu ouvido aos anciãos, conselheiros, mas preferiu fazer aquilo que os seus amigos jovens estavam aconselhando, e então foi severo. Ele disse que o seu dedo mindinho ia ser mais pesado que o braço do pai. O pai era opressor, porque Salomão oprimiu muita gente, e então ele disse: eu vou ser mais opressor que meu pai. E esses homens na parábola fizeram pouco caso desse convite de tamanho investimento do rei. Diz aí, versículo 8: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Veja, ele convidou 2 vezes aqueles convidados. Ele demonstrou a expressividade da festa, a importância social daquela festa, mas ainda assim foi desprezado. E ele assim:
os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. E diz aí o texto, versículo 9: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então era costume, irmãos, Jesus ele usa um costume oriental de festividades e celebrações, no qual os pais davam assim, um grande banquete nos casamentos, né? Hoje em dia não precisa fazer uma festa de casamento, né? Hoje em dia você casa no civil, e às vezes você não quer fazer nenhum culto, mas você se casa no civil, mas está certo, né? A questão do culto é uma coisa que a pessoa escolhe, é uma bênção religiosa. O importante é casar no civil, né? Casou no civil, está pronto, está feito. Alguns querem dar banquetes, festas, outros não, né? O importante é casar no civil, né? Case-se no civil. Estava até conversando com irmãos hoje, dizendo que Calvino ele era muito interessante, não existia cerimônia de casamento na igreja. Isso começou com a igreja católica, né? Isso tem nada a ver com a igreja evangélica. Mas é uma opção, não faz, gosta de fazer, né? É importante para os familiares, né? Mas não é uma tradição nem bíblica, né? A tradição bíblica é a festa, reconhecida, a bênção dos pais, acabou, e aí a celebração, né? Então, a pessoa, uma festa durante 7 dias, para alimentar um monte de gente, come bem. Eu não queria ser pai da noiva, não, para sustentar. Tem umas pessoas que a gente conhece que comem com vontade, com força. Calvino ele fazia uma coisa interessante. Ele pregava, terminava o culto, ele perguntava assim: alguém se casou nessa semana? Aí o casal levantava a mão, né? Então venha cá para a gente orar. Aí chamava o casal, a gente orava, estava feito, era a bênção. Depois do culto dominical ainda mais. Então era a coisa mais simples, né? Quem se casou essa semana? Levantava a mão, então chamava os recém-casados ali e orava por eles e estava feito. Essa coisa toda de casamento, né, que a gente tem hoje. Mas na tradição oriental é muito comum isso, né? E nós percebemos que aqueles homens não devem importância nenhuma ao convite. Então o rei vai lá e chame todo mundo agora. Quem vocês acharem nas encruzilhadas, tragam para cá. Tragam essas pessoas. Chame bons, chame os maus. Imaginam, irmãos, que bandidos, aleijados, pessoas de todo tipo. Lucas ainda vai mostrar, né, a quantidade de pessoas e as classes de pessoas que iam para aquela festa. Se você abrir lá, abra lá comigo em Lucas capítulo 14, versículos de 16 a 24. A versão de Lucas é também interessante. Lucas 14. 16, 24. Ele vai dizer que é uma grande ceia. Mateus vai dizer que é uma festa de casamento ali. E ele vai as desculpas, né? Alguém vai dizer, versículo 18: não obstante todos começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir ver, logo que ele tenha por escusado. Por isso comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que ele tenha por escusado. O outro disse: casei e por isso não posso ir. Veja o versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então
então irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, trazendo aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É uma história, uma versão um pouco diferente, mas que é uma ideia complementar que Lucas traz aí, e demonstra então também esse convite, mas as classes de pessoas que estavam pelo caminho, pessoas que eram aleijadas, que eram cegos, que eram coxos, gente que era marginalizada, gente que era esquecido. Então o Senhor chama e obriga que venham e entrem na sua festa. Então veja como é importante. O Senhor então, ele resolve convidar os mais indignos. O Senhor convida então os mais indignos. Aquele rei convida aqueles que eram mais indignos, socialmente falando, os rejeitados, os excluídos. E aqui, irmãos, nós temos uma figura de gentios. Nós que não éramos povo de Deus, e o Senhor nos fez seu povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, e agora nós alcançamos a misericórdia. E veja, quando nós observamos aí nos versículos seguintes, o Senhor então, era muito comum naquela festa as pessoas se apresentarem meio vestidas. E ao que parece, quando você percebe a partir do versículo 11, ele diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. As pessoas eram pobres, como é então que elas poderiam ter roupas de casamento? É que também havia um costume de que quando os reis convidavam pessoas, eles também proviam de vestes àqueles que não tinham condições. Possivelmente, a ideia que o texto nos traz é que esse rei supriu as vestes nupciais para os convidados, mas teve um que estava ali que não estava bem vestido para a festa, para o banquete. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero que nós pensemos um pouco sobre reconhecendo os valores do reino de Deus, reconhecendo os valores do reino de Deus. E a primeira parte nós precisamos refletir sobre valorizando o convite do banquete do reino de Deus, valorizando o convite do banquete do reino de Deus. Queridos irmãos, nós, como já dissemos, somos esses esquecidos, excluídos, sujos, aleijados. É uma ideia de pessoas marginalizadas. Os gentios, eles eram marginalizados pelos judeus. Os judeus desconsideravam, desmereciam, humilhavam os gentios, inclusive até nas suas orações maquinais. Eles agradeciam porque não eram gentios. Obrigado, Senhor, porque eu não sou gentio. Até diziam: obrigado porque eu não sou cachorro. Então eles agiam de maneira muito xenofóbica. Eles humilhavam aqueles que não tinham nacionalidade judaica. E eles se achavam muito bons. Eles se achavam muito bons. Mas o Senhor Deus, Ele não fica admirado
com quem quer que seja. Deus, Ele valoriza a sua própria glória, Ele valoriza o seu próprio esplendor, Ele valoriza o seu próprio nome. Não há quem se considere tão importante no reino de Deus. E o que aconteceu aqui foi justamente isso, aqueles homens que desprezaram o convite, e eles disseram, não, eu tenho um campo, preciso cuidar, eu tenho as minhas juntas de boi, eu preciso cuidar. Outros, não, tem outra coisa para resolver, eu tenho meus negócios, eu preciso cuidar, eu tenho a minha vida, não tenho nada a ver com o convite desse rei. Irmãos, e esse é o recado dos judeus. Os judeus menosprezaram, desprezaram as ordens de Deus. E o Senhor então rejeitou Israel. O Senhor rejeitou Israel. Agora nós percebemos o Senhor então convidando os marginalizados, mas fazendo entrar a força. É interessante isso, né? Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para essa escritura, nós percebemos que a nossa vontade não é fazer a vontade de Deus. A nossa vontade é fazer a nossa vontade. Aquilo que nós queremos. Aquilo que vai contra a vontade de Deus. A nossa vontade é agir conforme o nosso pensamento. A vaidade dos nossos próprios pensamentos. A Escritura nos diz isso. E pela graça de Deus, o Senhor nos fez enxergar que o melhor que nós podemos fazer é estar juntamente com o nosso Senhor, aos pés dele. A provisão feita para as almas perecíveis do Evangelho está representada por uma festa real, feita por um rei, com prodigalidade oriental, em ocasião do matrimônio de seu filho. Nosso Deus misericordioso não somente tem provido o alimento, senão um festejo real para as nossas almas, que pereciam em rebeldia contra Ele. Criaturas que iam na contramão do Criador. Na salvação de seu Filho Jesus Cristo, há suficiente e de sobra graça e saciedade para que possamos ter corações alegres e repletos na salvação que está em Cristo. O que o Senhor nos oferece é uma salvação provida de tudo aquilo que nós precisamos para uma alma saciada, alegre e grata para com esse rei. Fomos convidados a cear com o rei. Apesar de nossa aparência frágil e incapaz, apesar de nossa idolatria, apesar de nossa incapacidade e práticas impuras, o Senhor nos chamou por graça para o seu banquete, para a sua ceia. O Senhor nos chamou por graça, cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento. Fomos convidados a convidar, fomos convidados a adentrar esse banquete. E esse banquete representa a alegria completa aos que são alcançados pelo convite do Evangelho. O rei convidou os indignos, mas não somente isso, o rei atraiu os indignos para o seu banquete. E nesse banquete real, o nosso Deus nos provê festejo real, festa que, como só Ele pode realizar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. A palavra de Deus nos diz que nós estaremos eternamente com esse Deus. O Senhor Jesus, Ele fala de um banquete no céu. O Senhor Jesus fala que nós tomaremos vinho novo com Ele no céu, no reino do Pai. Ou seja, a alegria será uma alegria completa, a alegria será uma alegria perene. Não vai ser uma alegria volúvel, espaçada, com altos e baixos, não, uma alegria completa.
O Salmo 16, versículo 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, há uma alegria cheia, há uma alegria completa. E ao lado de Deus, na tua destra, delícias perpetuamente. O festejo é real, o alimento é real. Queridos irmãos, mas nós não poderíamos entrar nesse festejo se nós não tivéssemos vestes novas. E a palavra de Deus nos diz isso. Apocalipse vai nos dizer que nós temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse vai dizer que as nossas vestes serão vestes limpas, simbolizando a perfeição final. O Senhor então é capaz de nos conceder vestes nobres para nós adentrarmos a sua ceia. Irmãos, não está em nossa capacidade o vestirmos essas vestes, mas está no poder de Deus em nos vestir com essas vestes. A palavra de Deus nos mostra o grande poder que Deus tem de subordinar-se em todas as coisas. É por isso que Paulo disse que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou pedir, conforme o seu poder que opera em nós. Ele pode fazer muito em nós, muito mais do que a gente pode pedir ou pensar. Deus é poderoso para limpar as nossas vestes. Quando nós paramos e olhamos para os nossos pecados, eu estava analisando essa semana, sabe como eu sou sujo, como eu sou pecador. E o Senhor falava comigo na sua palavra e dizia: eu sou poderoso para lavar as suas vestes, eu sou poderoso para trocar as suas vestes. Ao vencedor darei que se vista com vestes brancas. O Senhor é poderoso, irmãos, para nos fazer apresentáveis perante a sua presença santa. O convite foi feito, e pela graça nós temos acesso a este lugar descrito na palavra de Deus. Pela graça de Deus nós podemos entrar ali. Queridos irmãos, o desígnio do Evangelho é recolher almas para Cristo. A todos os filhos de Deus espalhados por todas as partes do mundo e por todos os séculos que ainda virão, o Evangelho é poderoso para ajuntar esses convidados. Ao mesmo tempo, irmãos, nós somos os servos que saem a convidar outros. Ao mesmo tempo, nós somos a igreja serva que vai anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade, não fazendo caso da rejeição que possivelmente nós receberemos como resposta. É porque de fato essa rejeição não é a nós, mas é o próprio Deus. Os servos que foram, fizeram o trabalho, foram tratados com indiferença, outros foram maltratados e até mortos, mas eles foram. Cabe a nós, irmãos, também entender que fomos convidados para convidar. Nós que somos aqueles convidados para esse banquete, agora nós devemos sair para convidar outros. E nos faz voltar mais uma vez na definição que Charles Spurgeon dá sobre evangelização. Evangelizar é um mendigo dizer a outro onde pode encontrar pão. A você que está aqui nessa noite, você precisa saber disso. Que haverá um juízo e após este o banquete. Você não pode de maneira nenhuma em seu coração nesta noite rejeitar o convite que Deus faz a você para participar desse banquete. Não perca essa oportunidade. Não permaneça em seus pecados. Não permaneça vivendo do jeito que você quer.
Não concerne a nós, segundo Matthew Henry, preparar-nos para o juízo, ou seja, para julgar os homens. Concerne a nós comunicar aos homens do juízo. O rei virá em glória, em majestade. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Os santos anjos de Deus virão acompanhando o Filho de Deus, e eles ajuntarão dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. E quando estiverem todos diante dele, ele dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. É reino preparado para nós, miseráveis, impuros, agora convidados, transformados, santificados, justificados pela obra de Cristo na cruz. Os nossos pecados foram colocados nele, e a sua justiça e obediência é transferida para nós, e isso nos dá condições de adentrarmos ao banquete que Deus tem preparado para nós. Irmãos, nós precisamos valorizar o convite ao banquete do Reino de Deus. O próprio Evangelho nos convida a estarmos com Cristo nesse mundo. E Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que a nós não está dado somente a graça de crer, mas também de padecer com Cristo. Quando nós aceitamos o convite do banquete, nós começamos a sofrer por causa de Cristo nesse mundo. E Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, que se nós sofremos com Cristo, nós também com Ele reinaremos. Isso é maravilhoso. Se nós sofrermos. E a palavra de Deus também diz que as aflições desse tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. Nós temos as promessas, nós temos o testemunho, nós temos o cumprimento da palavra, nós podemos nos alegrar com isso e termos a certeza que estaremos juntos com o Senhor. Mas não somente isso, não somente sabermos disso e cruzarmos os nossos braços, a responsabilidade de irmos e fazer esse convite a outras pessoas, que não cabe a nós fazer juízo dessas pessoas. Os que andam de forma indigna do cristianismo abandonam toda a felicidade que proclamam presunçosamente, ou seja, eles falam que não vivem. É a figura desse que foi convidado, mas estava sem vestes nupciais. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos dentro da igreja e achamos que é suficiente isso, mas nós não estamos de acordo com aquilo que o Senhor quer, e nós precisamos urgentemente rever essa nossa prática de vida. Nós precisamos urgentemente andar como o Rei quer que andemos, nos apresentarmos diante dele vestidos como ele quer, e nesse caso revestidos de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer também. Nós precisamos, irmãos, entender que com a nossa miséria nós não tínhamos condições de nos achegarmos a ele, mas que agora nós podemos andar como ele quer que andemos. Essa é a figura do versículo 11, desse que não trazia vestes nupciais, desse que foi convidado, mas não estava andando como o rei queria que ele andasse. Queridos irmãos, nós precisamos andar como o Senhor quer que andemos. Se nós fomos convidados para o seu banquete, se nós fomos convidados para as bodas do seu Filho Jesus, precisamos andar como ele quer que andemos. Precisamos fazer aquilo que lhe é agradável. Então, irmãos, examinemos se estamos na fé de forma coerente e procuremos ser aprovados por Ele.
nós precisamos nos preocupar. Será que Deus está me aprovando neste momento? Eu preciso, irmão, andar conforme o Rei me manda. Já que Ele me chamou, eu preciso agora estar. Os hipócritas andam próximos à luz do Evangelho, que também figura próximo à escuridão completa. A palavra de Deus diz que se nós seguirmos a Cristo, nós não andaremos em trevas. E não há como a gente seguir a Cristo em trevas. Agora nós precisamos praticar as obras do dia, como diz o apóstolo Paulo, e não aquelas da noite, aquelas vergonhosas. Muitos são chamados às festas de bodas, isto é, a salvação é um convite estendido a todos quantos podem ouvir, mas poucos têm as roupas da salvação, a justiça de Cristo, a santificação do Espírito. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso que diz o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma verdade, até que numérica, em termos de salvação. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas nós, irmãos, devemos então caminhar como o Senhor quer que nós caminhemos. Os versículos de 15 a 22, nós vemos o momento do tributo, e nós precisamos também entender. O primeiro tópico, então, fala sobre valorizando o convite ao banquete do Reino de Deus. E o segundo tópico fala sobre valorizando a contribuição no Reino de Deus. Nós observamos aí, irmãos, versículo 15 nos diz que os fariseus se juntaram, saíram ali, se juntaram pensando como poderiam pegar Jesus em algum erro, em alguma palavra. E eles chamaram aí os herodianos, versículo 16, que enviaram discípulos juntamente com os herodianos. Irmãos, historicamente eles eram desunidos, os fariseus e os herodianos. Os herodianos pertenciam à linha de Herodes, que era unido, aliado ao imperador César. Só que os fariseus não concordavam que Israel pagasse tributo a Roma. E eles se unem ali para tentar pegar Jesus, colocar Jesus em uma encurralada, em apuros. Por quê? Porque os fariseus não concordavam que se pagasse tributo, mas os herodianos puxavam o saco de César, expressão pesada, mas eram bajuladores de César, eram pessoas que faziam de tudo para se manterem no poder. Herodes, como ser governador da Galileia. Então eles se juntam ali, os fariseus pensaram, vamos pegar esses que querem que a gente se mantenha fiel a Roma e nós que não, e vamos agora colocar Jesus contra a parede. E aí eles fazem a pergunta, versículo 16 ainda: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência, não olhas a aparência dos homens. Veja que antes de fazer a pergunta, eles meio que dirigem uma palavra de louvor a Cristo. A pergunta aí, a pergunta vai ser dita em seguida, mas eles fazem um elogio a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eles estavam preparando a arapuca para Jesus, parece elogio, mas na verdade não. O Senhor não fala a verdade? Então fala aí agora para nós a verdade. O que é que o Senhor acha? E aí faz a pergunta, versículo 17: Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu:
Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Diz o versículo 22: ouvindo isto, se admiraram e deixando foram. Veja que coisa interessante, irmãos. Eles preparam o bote fazendo um elogio a Jesus. Nós percebemos que os fariseus não estão de maneira nenhuma interessados na obra de Deus. Até as palavras são elogiosas, mas que tem uma finalidade, que tem um objetivo. É algo assim: o Senhor fala a verdade, então fale agora. Mas vê que as palavras são muito bem colocadas. Mestre, sabemos que és verdadeiro. E eles vão falar várias vezes a verdade e as variações da verdade, né? Verdadeiro. E que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que ele seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, o Senhor é alguém que fala a verdade. E o que é mais interessante aqui é que o objetivo deles é somente testar. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quantas das vezes a gente dirige palavras de elogio a Deus, mas em nossos corações a maldade, a murmuração, a desprezo da vontade de Deus. Porque era assim que os fariseus agiam. Era assim que eles viviam. E então eles preparam o bote para Cristo. E às vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos enganando Deus com nossas palavras. Às vezes a gente dirige umas palavras a Deus, a gente escolhe as melhores palavras, e Deus olha para nós assim: você é um hipócrita, eu sei quem você é, eu sei o que você está querendo. Às vezes a gente faz isso uns com os outros. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o temor das nossas intenções. Mas a pergunta é lícito pagar tributo a César ou não? Veja que eles estão querendo ali que Jesus inicie um problema, uma guerra civil, porque Jesus estava cercado de herodianos, Jesus estava cercado por soldados. Os soldados romanos, eles ocupavam vários espaços. Lembrando, Jesus está em Jerusalém nesse momento, então Jerusalém era completamente provida de soldados armados. Jerusalém era uma cidade muito importante, estava no meio das rotas no Oriente Médio. Então ela se tornou uma cidade tão importante que o Império Romano ele tinha sede ali naquele lugar, assim como tinha sede em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, e outras cidades importantes. Corinto, capital da Caia, é considerada a capital da Caia, a cidade mais importante da Caia. Éfeso, da Ásia Menor. Então nós percebemos o quanto havia assim essa presença de guardas. E eles queriam então começar uma guerra ali. E é interessante que Jesus ele nem é socialista, nem é capitalista, ele não é nada disso. Jesus poderia muito bem dizer o seguinte: olha, está feita agora a rebelião, não há mais submissão a autoridades, eu sou a autoridade aqui, acabou. Vocês não devem nada a César. César é um dominador cruel, então agora é a hora de a gente romper com ele. Também Jesus não é capitalista. Jesus não é dado ao dinheiro,
Pelo contrário, Jesus, ele, sendo Deus, fez-se servo, humilde, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Então veja, irmãos, coisa importante, a lição que Jesus nos traz nesse texto. Cristo, ele é e será não somente a maravilha para os seus amigos e servos, mas também para os seus inimigos. Porque as respostas de Jesus sempre deixavam os homens perplexos. Ninguém conseguia acusá-lo com propriedade. E Jesus então deixava aqueles homens perplexos. Ele chocava os seus inimigos. Eles se admiravam de sua sabedoria, embora não fossem guiados por ela. E muitos de nós somos assim. Nós admiramos as palavras de Jesus, mas nós não nos deixamos guiar por essas palavras. Às vezes nos encontramos no mesmo estado dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, dos escribas. Nos admiramos com algumas palavras de Jesus. Até que uma multidão, quando ouve um discurso difícil de se ouvir, diz: "Oh, que discurso difícil, quem pode suportar?" Né? Mas enfim, Jesus, ele dá uma lição de submissão às autoridades. Jesus, ele demonstra que é importante que nós respeitemos a autoridade. Cristo, ele viu a iniquidade do coração daqueles homens. Achavam que iam fazer Jesus começar uma guerra ali naquele momento. E Cristo, ele traz a verdade. Por mais que fosse dura aquela verdade, mas ele traz a verdade de uma maneira pacífica. Cristo não interveio como um juiz em matéria desta natureza, porque o seu reino não é deste mundo, mas ele insta a sujeitar-se pacificamente aos poderes que existem. Ele reprovou os seus adversários e ensinou a seus discípulos que a religião cristã não é inimiga do governo. Irmãos, mas Jesus também nos traz uma outra lição muito importante, negligenciada por nós. O governo, ele mantinha suas tropas, ele mantinha os seus líderes em províncias, mantinha os seus gastos, mantinha os seus armamentos militares. Então era necessário também, apesar de que também havia muitos abusos, a existência de impostos. Jesus, de maneira nenhuma, ele nos exime das responsabilidades civis que temos. Nós temos que pagar os nossos impostos, nós temos que cumprir com o nosso papel de cidadãos, nós precisamos, irmãos, observar as leis do nosso país, mas nós temos responsabilidades com Deus e a sua obra. Por isso nós devemos valorizar a contribuição do reino de Deus. Jesus diz assim: olha, contribuam com as suas obrigações, mas contribuam também com a obra de Deus. E nós vemos em toda a história, como Moisés, por exemplo, está levantando o tabernáculo, organizando, preparando para construir o tabernáculo, e Deus toca no coração do povo, e levanta Bezalel e Aholiabe como sendo fundidores, né? Que trabalhavam com a questão da ouriversaria, eram ourives, trabalhavam com ouro, prata e pedras, para adornarem a casa de Deus, e o povo ia ofertando, até que Moisés disse assim: não, agora está bom, você tem que parar. Vocês agora têm que parar, não precisa mais de ofertas, parem. O povo ofertando, e Moisés disse: pare, calma, tá bom, já temos o suficiente. Da mesma maneira, Davi prepara todo o material para construir o templo, e seu filho Salomão constrói. Nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 29, e o povo levanta madeira fina, levanta tecidos finos, ouro, prata, bronze, e depois de tudo aquilo, Davi diz assim: quem sou eu, ou quem é o meu povo que possa dar alguma coisa ao Senhor?
tuas mãos tu damos. Nós devolvemos ao Senhor. Irmãos, veja que coisa. Nós precisamos contribuir com a obra de Deus. A obra de Deus não é do pastor. A obra de Deus. Nós precisamos de recurso para enviar pessoas. Nós precisamos de recurso para comprar material. Nós precisamos de recurso para pagar as contas da igreja. Jesus, de maneira nenhuma, diz assim: olha, esse negócio de contribuir para Deus não existe, não. Jesus disse: não, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele de maneira nenhuma exime seus seguidores da responsabilidade da contribuição. Nós precisamos, irmãos, contribuir com a obra de Deus. Veja quantas vezes nós ofertamos a Deus um culto incompleto, porque nós não estamos de acordo com a sua palavra. Porque nos falta uma vida devocional em casa, falta um culto em casa, falta um culto no nosso trabalho, falta uma vida que cultue a Deus. Mas falta também um culto do jeito que Deus quer. E nós temos falhado nisso. Nós inventamos muitas desculpas para que nós não façamos as nossas contribuições. Nós temos vários princípios no Novo Testamento que acompanham a ideia do Velho Testamento. Nós temos Paulo dizendo em 2 Coríntios, capítulo 9, sobre ofertar com alegria, mas aquelas ofertas eram sociais. Nós temos Paulo falando a Timóteo sobre aqueles que trabalham no altar, precisam viver do altar, e ele fala: não amordace o boi enquanto ele pisa no trigo. Então essa é uma perspectiva semelhante à dos sacerdotes no Antigo Testamento, dos levitas, o sustento daqueles que servem. A mesma coisa, o mesmo princípio que é usado no Antigo Testamento, que é usado no Novo Testamento. Nós temos as ofertas missionárias, e nós vemos isso lá em Filipenses capítulo 4. Paulo falar que aqueles irmãos enviaram muitas ofertas missionárias, assim como os Tessalonicenses faziam também, assim como os Colossenses faziam também por meio de Filemon. Então nós temos os três princípios: as ofertas rituais, nós temos as ofertas missionárias e as sociais. E eu nunca vi, irmãos, uma geração tão abatida espiritualmente por falta de contribuição. Os melhores cristãos, os mais animados, eles são fiéis a Deus. Isso não é aqui não, isso é em vários lugares. Os cristãos que são fiéis naquilo que professam, eles conseguem ser efetivos na obra de Deus e não lhes falta nada. Principalmente a alegria de servir a Deus. Deus ama o que dá com alegria. E nós precisamos mais e mais dar com alegria para o serviço sagrado. Continue pagando suas contas. Seja honesto nos seus negócios. Cumpra com seus compromissos, suas responsabilidades. Mas dê a Deus o que Ele diz. O Senhor disse isso. E nós não precisamos ficar inventando desculpas a hermenêuticas. O texto é claro, a palavra de Deus é clara. E há também, irmãos, experiências maravilhosas da contribuição, que aqui não cabem serem ditas, mas nós precisamos, irmãos, contribuir com a obra de Deus. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos valorizar, ó Senhor Deus, os benefícios, as maravilhas, a contribuição, o convite
da ceia do Senhor, do banquete do Senhor. Ó Pai, nos ajude, Deus, a podermos nos engajar na Tua obra, vivermos dessa maneira, e viveremos alegres, leves, cientes de que estamos fazendo a nossa parte, cumprindo com o nosso papel. Ó Senhor Deus, e ó Deus, nos estimule, Senhor, a servirmos mais e mais e cada vez melhor, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor ama quem dá com alegria. A Tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia. E ó Deus, é por isso que muitas vezes tem nos faltado semente, porque nós não temos semeado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor Deus, a olharmos para a contribuição como sendo um privilégio, uma oportunidade, mas também uma prioridade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.